dia, web espectadores da TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Hoje é 24 de outubro de 2019 e estamos iniciando o nosso Itajubá Entrevistas de hoje. Quem ainda não curtiu, você está vendo por onde? Por onde você está vendo hoje a nossa transmissão? Pelo Facebook? Também pode ser, pela nossa página, né? Se você ainda não curtiu, deixa a sua curtidinha lá, porque é o nosso feedback, o nosso termômetro, né? Também tem como você assistir a programação e toda a programação da TV Itajubá pelo YouTube, né? E também, para quem não sabe, nós temos também um aplicativo, verdade, a TV Itajubá tem um aplicativo que é só você entrar no Google Play e baixar o aplicativo da TV Itajubá e pronto, escolher o programa que você quer ver e está tudo ali, né? Os programas que já passaram, todos os programas que já passaram, estão todos retidos lá, né? Então fica facinho você abaixar ali e criar um atalho aqui no seu celular, depois é só clicar e pronto, você já está viajando pela TV Itajubá no seu programa favorito, certo? Agora são 11h25, opa, 10h25 da manhã, olha, eu já estou adiantando aqui as bolas. 10h25 da manhã, nós vamos começar o nosso programa sob o oferecimento da Eletel, a nossa rede de franquia da Oi TV, daqui de Itajubá, que está dividindo tudo em 12 vezes sem juros. Falou internet, TV digital, internet móvel rural, né? E TV digital, falou com Eletel. Telefone 999861444 e 36214600. Você pode ligar sem compromisso, pedir um orçamento do seu plano, né? Fazer uma comparação e com certeza você vai entender e vai sacar que a Eletel é o melhor plano, a melhor qualidade e o melhor preço para você. O estúdio Ultravioleta também está com a gente fazendo unha, pé e mão a R$25 e também o combo de pé, mão e escova a R$60 no estúdio Ultravioleta da Alzira. Telefone 991266737. Eu, como sempre, agora que eu aprendi a fazer meu watch party, eu já vou fazer a minha, você também já pode fazer a sua, né? Quem não conseguiu ainda, porque assim os seus amigos aí que estão entrando vão conseguir ver também o programa, né? Como você está vendo. Então eles vão conseguir ver o programa pelo seu perfil. Olha que bacana, também é legal. E ao vivo, né? Vocês podem comentar, podem conversar até aqui pelo post, né? E aí, então, ó, vou fazer a minha watch party. E ó, quer ver? Pronto. Compartilhei. Prontinho, tá vendo como é simples, é fácil? Em 5 dias você já fez a sua watch. Vamos começar então, chamou o papai, chamou a mamãe, chamou todo mundo aí e fique aqui com a gente porque nossa conversa de hoje, nosso papo de hoje é com o senhor Fernando Bonini. Bonani, desculpa. Senhor Fernando Bonani, que é ex-governador e membro representativo do Rotary Club Itajubá, 19 de março. Hoje nós vamos falar um pouquinho... Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem, é um prazer poder compartilhar com vocês esses momentos, né? A gente agradece muito a oportunidade da gente poder manifestar sobre um assunto de veras importante. A gente também agradece e já está de casa, viu? Pode voltar quando quiser. Muito bem-vindo aos estúdios da TV Itajubá. Bom, nós vamos conversar sobre a poliomielite, né? Essa doença que a gente vem ouvindo há muito tempo atrás, que o senhor Fernando já me falou que é mais ou menos o que, uns 35 anos? 35 anos. Atrás, e ela ainda continua por aqui, mas a gente vai entender um pouquinho melhor sobre a poliomielite, né? Eu acho que a poliomielite é uma inflamação, quer ver? Eu fiz até uma pesquisinha aqui. Poliomielite, inflamação de substância cinza da medula espinhal, né? Que pode até levar à paralisia, né? Antigamente a gente via tanto, as crianças, né, com paralisia, né? A paralisia infantil. Quantas crianças, né? Quantos adultos hoje em dia
tem as sequelas da paralisia, né? Na mão, no pé, na perna, e às vezes realmente até mesmo a paralisia mesmo total, não a paralisia mesmo da espinha, né? E aí, então, hoje a gente vai conversar, porque hoje, meus amores, é nada mais, nada menos que o Dia Internacional de Combate à Poliomielite. Certo? Tô certo, doutor? Certíssimo. Doutor, Sr. Fernando? É uma data mundial. Mundial, né? Então, olha... Estabelecida pela ONU. Isso. E aí que eu quero conversar também, né? Como ela foi estabelecida, é uma data mundial de combate à poliomielite, e ela foi estabelecida pela ONU, e eu fiquei sabendo também, não sabia, e fiquei sabendo aqui umas conversas um pouquinho antes da transmissão, que o Rotary Club foi um dos responsáveis, né, por essa data. Sim. Né? Porque eu acho que foi ele que entrou com um pedido, é isso? Explica um pouquinho. Vamos fazer o seguinte? Vamos conversar. A gente está falando do Rotary, o Rotary Club, né? Vamos conversar um pouquinho sobre o Rotary, né? O que é o Rotary Club? Pois não. É uma oportunidade muito boa. Bom dia, prezados telespectadores da TV Itajubá. É um prazer a gente estar aqui divulgando um pouco sobre essa doença maligna, horrorosa, que ataca, infelizmente, as crianças do mundo inteiro. Sim. O Rotary, na verdade, é uma organização não governamental, ou seja, é uma ONG, uma das mais antigas ONGs existentes no mundo. Ela foi criada em fevereiro de 1905. Portanto, o Rotary já tem 114 anos de existência e de prestação de serviços à comunidade. Então, a melhor definição do Rotary seria uma organização global. Ela envolve todos os rotarianos do mundo inteiro. E o Rotary Internacional ele já está presente em 218 países e regiões. E ele tem por objetivo, né, de agrupar, ele é formado por líderes comunitários, é formado por homens de negócios e profissionais de todas as profissões são bem recebidas pelo Rotary. De que maneira? Eles são unidos no mundo inteiro. Nós podemos relacionar-nos com o Rotary Club dos Estados Unidos, do Japão, da Malásia, com qualquer parte do mundo, né? Que se unem para quê? Para causar mudanças positivas e duradouras em suas cidades e no mundo inteiro. Então eu diria que o Rotary, além disso, ele procura estimular e fomentar entre os seus associados o quê? O ideal de servir de tal maneira que seja básico para todo empreendimento digno. Então, aonde tiver um empreendimento por iniciativa dos rotarianos, nós todos estamos de mãos dadas para colaborar, executar, realizar, concluir e entregar para a comunidade. E um exemplo disso, é linda a ideia, né? E o exemplo disso também estávamos conversando. A gente conversou bastante antes desse programa iniciar, né? A prosa estava boa aqui, muito, muito interessante. E o exemplo da união que o senhor Fernando está falando aqui, eu pude constatar um exemplo, né? Que foi a enchente daqui, aquela que a gente chamava de enchentona, que foi a enchente de janeiro de 2000, que foi aquela enchente que arrasou com a cidade, né, e tudo mais, né. E aí, ele estava nos dizendo aqui que o Rotary também ajudou também dentro... significativamente. Significativamente. E aí ele disse que em 3 dias, olha que interessante, eu achei muito bacana, em 3 dias, né, porque todo mundo lembra que muitas pessoas ficaram desalojadas, perderam exatamente tudo, né? Não podiam voltar para suas casas, a água demorou para baixar, olha, foi assim uma calamidade pública mesmo, literalmente falando.
E aí, ele me disse que em 3 dias, né, ele fez o pedido, na época o senhor era o governador, né, do Rotary Clube de Itajubá, 19 de março, né? E na época, né, houve uma mobilização, né, uma mobilização dos rotarianos. Entre os clubes. Entre os clubes, e aí em 3 dias eles conseguiram quantos caminhões? 55 caminhões de doações dos rotarianos de todos os clubes aqui da região. Meu Deus do céu, é muita coisa, né? Imagina em 3 dias você conseguir mais de 50, quase 60 caminhões com doações. E aí parece, num momento que realmente, as pessoas realmente não tinham nada, né? Era muito triste olhar para um lado, para o outro, não tinha comida, não tinha roupa, não tinha dignidade, né? Realmente. E aí... O interessante disso tudo, Drica, é que os associados do Rotary, eles são voluntários, gente. Ninguém foi pego a laço. Ninguém é obrigado a pagar nada. Doa se quiser. Sim. Mas eles são voluntários que se dedicam a cuidar, a tratar as necessidades da comunidade onde eles vivem. Então, todo o Rotary está voltado para a comunidade, para os seus problemas, as suas dificuldades, como nós podemos ajudar aquelas entidades carentes que são taxativamente benéficas para a cidade e tudo mais. Então, ele tem projetos que, infelizmente, não dá para ajudar, mas nós temos recurso de buscar isso em outras fontes. Nós temos uma fundação rotária dentro do Rotary, que é o braço humanitário e financeiro do Rotary. É ali que chegam as doações. Então nós podemos fazer um projeto, por exemplo, de melhoria aqui em Itajubá, que beneficie um bairro carente. Certo. Esse projeto vai para a Fundação Rotária, ela analisa esse projeto e, na maioria das vezes, ele é aprovado, porque a gente sabe fazer projeto, claro. Sim. E no mínimo 50% dos custos desse projeto é custeado pela Fundação Rotária. Esse projeto, por exemplo, que o senhor usou de exemplo, ele é autorizado, na verdade, pelo... Ele é uma parceria, ou com prefeitura, ou com secretarias. Sim, pelo poder público. Não necessariamente. Eu posso me associar com a associação comercial, por exemplo. Okay. Eu posso me associar com uma outra ONG. Né? E é claro que eu tenho interesse, inclusive, de trazer a secretaria relacionada com aquele serviço para ser nosso parceiro também. Tá vendo? É feito de forma muito A gente soma os esforços, né? Na verdade. O detalhe é que esse pessoal trabalha para melhorar as condições de vida local e internacional. E isso é isso que está falando, olha para vocês terem uma ideia, são quantos bilhões de membros no mundo inteiro? No mundo inteiro é 1.236.000 rotarianos. É muito. E no Brasil nós já somos 53 mil rotarianos. Itajubá nós temos em torno de 60 rotarianos. Gente, eu tenho inveja de quem tem dados na cabeça. É muito. Mas olha, 64 rotarianos aqui em Itajubá? 60 rotarianos aqui em Itajubá. E aí a gente presta atenção, né? Uma organização mundial, né? E Itajubá tem sedes. Tem 3 clubes e não rotários. 3, não é uma. São 3 clubes rotários. São 3. E aí a gente olha uma ideia muito boa, mundial, e a gente percebe que essa ideia que funciona muito, ela é muito funcional, além de necessária, obviamente, ela é funcional. Mas aí a gente vai lá na essência dela. O que a gente descobre? Porque quando a gente vê uma coisa muito grande, dando certo, e que movimenta, assim, muito dinheiro, porque a gente tem que falar de dinheiro, porque é a nossa sociedade. Claro. Não adianta a gente falar, nossa, a gente tem um bom coração, uma boa ideia, mas a gente precisa movimentar, né? Então o Clube Rotary movimenta tudo isso. Mas aí a gente vai lá na essência e a gente, olhando, a gente acha, poxa, qual que é a essência disso? Então, qual que é a essência? Simplesmente fazer o bem. Servir. Servir fazendo bem.
A gente olha, às vezes é uma coisa muito, né? A gente imagina uma coisa muito grande, e é muito grande, mas imagina uma coisa muito difícil. Mas não, a essência é só servir, fazendo bem. Exatamente. Olha que interessante, né? E a gente vê aquela frase que a gentileza gera gentileza. Não adianta, né? A frase máxima do Rotary Então, é dar de si antes de pensar em si. vamos refletir sobre essa frase, que até eu me bananei agora. A gente se doa. A gente se doa desinteressadamente, sem pensar em nós, em benefício. Sem pensar em benefício, entendeu? Para nós, para o ser humano. Sim. A gente quer ajudar as pessoas, só. No que a gente pode. É muito, muito, muito bacana. E é isso mesmo, a gente deixa de olhar um pouquinho. Ontem a gente estava falando sobre isso um pouquinho com o Marcelo Dalla, que é um astrólogo. E aí a gente deixa um pouquinho de olhar para o umbigo da gente. Tudo bem, todo mundo tem problema, todo mundo tem necessidades. Não, né? A pessoa que mais doa também tem necessidade, né? Mas a gente tem que olhar com esse olhar de forma que eu não posso nesse momento resolver o meu problema, mas se eu olhar para o lado, olha, eu consigo resolver o seu. Por que não? Sim. Se está na minha mão. Claro. Né? Nesse momento eu não estou. Aí pode ser que alguém que esteja do meu lado também pode falar a mesma coisa. Nossa, no momento eu não estou conseguindo resolver o meu, mas eu acho que eu consigo resolver o da Drica, olha. E aí a gente vai fazendo isso. Né? Um dominó mesmo. Claro. E é isso. A ideia é linda, é simples. É a essência do ser humano, eu acho mesmo. E é feita com carinho e funciona mesmo. Eu fiquei com uma dúvida. Pois Fernando. O Rotary ajuda várias entidades, instituições, né, que estão necessitadas. No caso, as instituições, essas entidades, elas procuram o Rotary ou o Rotary consegue fazer uma seleção, alguma coisa assim? Os dois casos acontecem. Porque cada clube, ele por si só, ele sai desse centrinho de cidade e vai para as periferias. É lá que estão os problemas. Não é na pracinha Teodomiro Santiago que estão os problemas. Então, cada clube rotário tem a sua política interna, ele é independente, né? Tem Rotary clubes que se dedicam à área educacional, ele vai ajudar as escolas. Tem outros que se dedicam à área profissional, ele dá cursos de formação básica para as pessoas e por aí vai. Tem Rotaries que são mais específicos. Não, isso faz parte dele. A identidade dele é mexer com a educação. Sim, entendi. Ele passa a ser uma identidade, entendeu? Vamos dizer, ele está mais chegado a essa área. Sim. Mas ele pode atuar em todas as outras áreas, é claro. Né? E às vezes nós somos procurados, né? E as portas dos nossos clubes estão abertas, a gente só convida-os para jantar com a gente e a gente discute, negocia, anota, vamos ver o que podemos fazer. Geralmente é assim. A gente anota os dados necessários, Sim. Depois a gente janta juntos e diz, olha, nós vamos nos reunir e vamos estudar em detalhes e ver onde nós podemos ajudar. Às vezes não dá para ajudar, mas a maioria das vezes se nós não somos capazes, a gente vai buscar ajuda. Isso é patente. Você sabe que um formato, é o que eu digo, é um formato muito funcional. Uma vez, como eu trabalho também com teatro, né? A gente está sempre fazendo projetos culturais, projetos artísticos, né? Teatrais mesmo dentro do meu ramo. E aí eu comecei a perceber, vai passando os anos, a experiência é muito boa, né? É verdade. A experiência faz parte da gente. Não sei porque que a gente, quando é criança, quando é adolescente, tem medo de envelhecer. É uma maravilha, a experiência é boa demais, né? Sim. E aí, assim, foi passando o tempo e eu fui percebendo o seguinte, chegava com um projeto, olha, eu tenho uma ideia assim, assim, assado, olha, você tem que fazer um projeto. Aí a gente aprende a fazer projetos, né? Porque tudo é assim. Então a gente fazia um projeto legal e, entregava o projeto.
Ok. Aí chegava, estudava, olha, vamos marcar então que a gente tem uma resposta para você. Chegava lá, olha, seu projeto é bem bacana, é legal e tudo mais, mas no momento nós não temos condições de custear esse projeto. Tá bom, ok, muito obrigada. Isso aconteceu várias vezes. Aí eu comecei a olhar para o outro lado, com esse olhar aí do senhor, né, do Rotary, né? Sim. Aí eu falei, poxa, mas peraí. Aí eu comecei a mudar, vamos dizer, o discurso, né? A conversa. Falei, olha, você acha o projeto interessante? É legal? É bacana? Você gostaria desse projeto? O único problema agora, por exemplo, é o financeiro? Ou qual que é o problema? Ah, o problema é tal. É só isso, mas tem a vontade de fazer? É. Nós temos a vontade de fazer. Então vamos conversar, discutir, estudar uma forma de viabilizar isso. É isso. Exatamente. Ué? Exatamente. Acabou. Exatamente é isso. Eu falei, nossa, gente, é muito mais simples as coisas, porque às vezes não sai da forma que a gente quer, que a gente idealizou primeiramente. Às vezes sai até muito melhor. Né? Então eu falei, peraí, então se há vontade, então vamos ver como que a gente pode ajudar. Né? Às vezes você pensou assim de uma forma, aquela entidade, a instituição, ou o próprio governo, né, o Estado, o poder público, não pode ajudar em 100% do que você está fazendo. Mas ele falou, olha, eu posso ajudar em 20%. Ou se eu não puder, eu vou te indicar alguém. Vou ligar aqui, ó, tem uma pessoa, olha, recebe essa pessoa, ouve para ver se você pode ajudá-la. Né? Então isso é uma coisa, eu comecei a perceber exatamente isso. O assunto não morre. Não morre. Exatamente. Não temos como, pum, fechou a porta, aquilo ali acabou. Não, né? Se tem a boa vontade ali, é um projeto bacana, é legal, então peraí, vamos ver como é que a gente pode viabilizar, né? Então o Rotary também tem essa característica. Muito bom. Ai, que lindo. E o detalhe é que nós podemos ajudar uma simples família, nós podemos ajudar uma outra entidade, uma outra ONG, nós podemos ajudar a municipalidade, né? Nós já fizemos projeto em parceria com a prefeitura de montão, de dezenas, nesses anos todos. Eu tô muito nervosa, que eu vou falar uma coisa aqui. Eu vou dedar. Então, antes do senhor terminar, eu vou dedar. Quer dizer, aqui. A coisa vai crescendo de tal maneira que nós estamos empenhados há 35 anos em erradicar da face da terra essa doença maligna que é a poliomielite. É um projeto gigantesco que se estendeu para o mundo inteiro. É isso que eu quero contar. Porque ele chegou aqui, ele conversando, e falou, não, nós temos parceria com o Ministério da Saúde. Eu parei para pensar. Parceria com o Ministério da Saúde? Temos. Inclusive, a doação da vacina, da própria vacina, da poliomielite, vem de onde? O Rotary patrocina essas vacinas. Tô entendendo? E eu sempre achei, como eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estão nos assistindo agora também sempre acharam que era somente o Estado ou somente a Secretaria de Saúde. E a sistemática é a seguinte: a grande responsável pelo programa de erradicação da polio em cada país é o Ministério da Saúde. Sim. Até chegar nas secretarias de saúde. Mas geralmente as verbas não são suficientes para a quantidade de vacinas necessárias. Aí entra o Rotary e completa tudo o que é necessário. E consegue vacinar toda a população brasileira. Exatamente. Não, mundial. Mundial. É mundial. Ok. Tá vendo? E a gente Mais tarde eu vou lhe dar sabe. alguns dados para você ver o que esse projeto que nós chamamos de Polio Plus. Vamos saber. Porque a Esse gente não projeto sabe. já beneficiou nesses 30 e poucos anos. São dados extraordinários. Mais tarde eu anuncio. Daqui a pouco, então, o senhor pode falar. Vamos só falar, então, um pouquinho sobre a doença da poliomielite. Vamos. E aí, depois a gente pode falar como nasceu o programa. Então, vamos ver como é que surgiu esse projeto. Né? Vamos lá. Se você me permite, eu vou pegar alguns dados aqui da nossa revista, que é do próprio Rotary. Né? E tudo começou em fins de setembro de 1979, quando o Rotary
entre os seus programas de ajuda, um deles chama Projeto 3H, que quer dizer saúde, fome e humanidade. Certo. Eles verificaram que nas Filipinas, né, no país chamado Filipinas, na Ásia, existia um surto extraordinário de doenças que hoje nós chamamos de paralisia infantil. Certo. Então, esse projeto foi para lá. Então, ficou discutido com o Ministério da Saúde lá uma maneira de gerar a eliminação dessa doença naquele país. Então, em 29 de setembro de 1979, foi feita a assinatura de um contrato, né? E a fotografia do contrato está aqui, né? Em 79, assinada aqui pelo presidente mundial de Rotary, de que eles assumiam, né? Sentaram-se, as autoridades e as lideranças do Rotary, sentaram-se com as autoridades do governo das Filipinas e assinaram no pátio de uma escola na periferia da capital, que é Manila, um projeto de parceria que teria a duração de 5 anos para vacinar 5,5 milhões de crianças e num gasto aproximado de 700 mil dólares americanos. Naquela época. Naquela época. Então, tudo começou ali. Esse projeto durou 5 anos e pouco e ficou erradicado. Então foram vacinados mais de 5 milhões de crianças. 5,5 milhões de crianças. De 6 meses até 5 anos. Então, em 5 anos não existia mais nenhum caso lá. O sucesso foi tão grande, porque depois de 79 nós já estávamos em 85. Então houve a decisão do Rotary Mundial de criar esse projeto, que eles chamaram de um mega projeto, sim, que deveria abranger o mundo inteiro, de erradicar da face da terra essa doença terrível que é a poliomielite. Um projeto ousado. 1985. Tudo começou ali. Então, tudo isso começou uma engrenagem a funcionar, espalhando essa notícia para o mundo inteiro. Eles verificaram na época, em 1985, que haviam 350 mil casos de poliomielite por ano em todo o mundo. 350 mil, Drica, é aproximadamente 1/3 de milhão de crianças doentes. Sim, é muita coisa. Então, o mundo, aquilo estava espalhado pelo mundo inteiro. Alarmantes. Espalhado pelo mundo inteiro. Então, a ideia era reduzir esses casos de doença e depois de alguns anos, ele já tinha resultados extraordinários de diminuição radical dessa doença. Radical, foi radical. Radicalizado. E hoje, 35 anos depois... Olha isso, fala devagar, isso que ele falou comigo, e eu tava esperando uma coisa, mas veio outra. Tava esperando outro número, mas veio outro número. Então, olha, 35, quantos havia naquela época, quando começou a campanha? A campanha, 350 mil por ano no mundo inteiro. No mundo inteiro, certo? 350 mil por ano no mundo inteiro. Aí, atualmente... Esses dados eu colhi no dia 2 de outubro desse ano, através da internet, que o Rotary hoje está na internet 100%. Sim. Hoje, existem ainda, sabe quantos casos de poliomielite no mundo? Quantos casos? 19 casos, sendo 15 casos no Afeganistão, e 4 casos no Paquistão, somando 19 casos. Olha o índice. E o Rotary está lá, firme nesses países, porque isso pode
se propagar para outros países. Exato. Uma pessoa infectada com esse vírus, desde que ele viaje para um outro país ou para um outro estado, ele pode levar esse vírus para lá. Vamos atentar a isso? Isso é muito interessante, né? Entendeu? Porque às vezes, sim. Então vai uma equipe do Rotary, mais Ministério da Saúde daquele país, sem dúvida, eles rastreiam aquele viajante. Eles vão na casa dele, ele é vacinado, ele é tratado de ponta a ponta. A família. E aonde ele caminhou, eles vão vacinando aquelas crianças todas. Olha. E é um projeto, e isso custa caro, evidentemente. Lógico, né? Mas é extraordinário esse negócio. Então, se você me permite, eu achei muito simplificadamente uma definição sobre o que é a poliomielite. Sim, né? por favor. Então, a poliomielite é uma doença deformadora e, por vezes, fatal. Às vezes ataca os órgãos superiores da criança e a criança morre. Não muito raro. Ainda ameaça a criança em algumas partes do mundo. Sim. O vírus da polio, ela invade o sistema nervoso da criança e pode causar paralisia em questão de horas em qualquer pessoa, mas é mais comum em crianças de 6 meses até 5 anos. Então, infelizmente, ela ataca o ser humano mais frágil, aquela criança, né, virgem, assim, saudável, extraordinária, que está crescendo. Adquirindo seus anticorpos, né? Apesar de não haver cura da doença, ela pode ser evitada. De que jeito, meus amigos? Vacinando as crianças. E foi tão bonitinho o jeito que o senhor Fernando falou, que ele falou assim, são só, como? Apenas 3 gotinhas na boca. São 3 gotinhas da vacina Sabin na boca das crianças. Seu filho, sua criança está livre dessa doença. Como o senhor Fernando falou aqui, ela pode sim, além de levar à paralisia, né? Elimina a paralisia. Você não pega a paralisia. Você não pega. Então, além de levar à paralisia, pode levar ao óbito. Então, assim, não desacreditem, pais, responsável pela criança, não desacredite dessa vacina e de todas as outras. Não é à toa que o Ministério da Saúde, né, o órgão de saúde, faz essa campanha. Não é à toa, né? E às vezes o pai fala, não, já é uma vacina, já dei sei lá quantas vacinas, então uma vacininha não tem problema. Não é assim, não. Cada vacina é para uma específica. Então, por favor, né, vamos enfatizar aqui que os responsáveis pelas crianças olhem lá, vê se ande direitinho com a sua cadernetinha, vê se tá tudo certinho. Na escola, eu vi uns 4 meses atrás, na escola do meu filho, Rafael Magalhães, foi bem bacana, que pediram a carteira de vacina deles. Então, é uma das ferramentas também, né, que se usa para poder trabalhar isso, né? Não deixar de tomar as vacinas, né? Então, pediram para que a gente levasse, viu as crianças que estavam em falta ali com vacina. Então, alguns profissionais da saúde do postinho do bairro, que no caso é a Boa Vista, foram lá e deram as vacinas que estavam faltando. Por quê? Porque é necessário. Não achem que uma vacininha, não vai fazer diferença. Como o senhor Fernando disse aqui, faz diferença. Cada vacina ela é específica, então não é, já tomou 10, tomou 9, não preciso chegar na 10ª, né? Não é. Anuncie aqui na TV Itajubá, divulgue sua empresa e venda muito mais.
TV Itajubá, a TV que pega no seu celular. Deixa eu completar essa definição da polio. A gente pesquisou e um médico nos ajudou e nos mostrou o seguinte, que hoje existem 3 tipos de vírus que causam a poliomielite. É o vírus tipo 1, tipo 2 e o tipo 3. Hoje ainda existe esses vestígios do vírus selvagem do tipo 1, especialmente na África e na Ásia. Na África, até o ano passado, a Nigéria tinha alguns casos, até 2017, por aí. A partir de 2017, a Nigéria recebeu um certificado da Organização Mundial de Saúde dizendo que estava erradicada a poliomielite na Nigéria, em 2017. E nesse período, o último caso de vírus tipo 2 foi em 1999. Não tem mais o vírus 2. Acabou. Foi erradicado mesmo. O mundo foi certificado livre do vírus 2 em 2015. O mundo inteiro. Não tem mais o vírus 2 no mundo inteiro. E o tipo 3 também foi certificado em 2012. Então, portanto, hoje só tem esse famoso vírus selvagem, que é o do que tipo ainda 1. existe alguns casos nesses 2 países que eu lhe citei. Mas o interessante e o perigo, nós verificamos que 1 em cada 200 casos Sim. de poliomielite levam a criança a paralisia irreversível, não tem cura. Olha que judiação. Né? Então, que máquina é essa que foi montada nesses anos todos? Eu também obtive dados de que o Rotary foi fazendo parceria com vários laboratórios especializados nisso. Então, hoje existem em funcionamento 146 laboratórios dedicados exclusivamente a essa doença no mundo inteiro. Sim. Desses 146, 123 laboratórios são classificados como nacionais. Ele é restrito àquele país. Podem ser nacionais ou subnacionais, quer dizer, um país vizinho pode ajudar o outro vizinho. Existem 17 laboratórios regionais de referência. Você faz qualquer tipo de exame, a qualquer momento, a qualquer hora, etc., abrangendo todas as etapas desse sistema. E 6 laboratórios globais, 100% especializados nisso, que dá os 146 laboratórios no mundo inteiro. Em 30 anos, nós passamos, ou seja, desde 1988, nós passamos de 125 países endêmicos, quer dizer, com doenças da poliomielite, Sim. para apenas, isso 2017, para apenas 3 países, que são a Nigéria, o Afeganistão e o Paquistão. Isso em 2017. A Nigéria já não é mais um país endêmico. Já saiu dessa Ela já lista. está isenta e nós só temos, graças a Deus, 19 casos para liquidarmos com isso. Com certeza isso vai... Agora, deixa eu te dar alguns dados desses 35 anos. O Rotary contribuiu para essa doença que caiu drasticamente e hoje nós estamos em 99,9% sem poliomielite. Sim. O Rotary contribuiu com 1,7 bilhão de dólares. Com milhares e milhares de horas de trabalho voluntário na imunização de mais de 2,5 bilhões. 2,5 bilhões de crianças vacinadas, livres da polio. Além disso, a organização Rotary desempenha um papel significativo para influenciar os governos a ser também doadores. E esses já contribuíram com mais de 7,2
bilhões a esse projeto. Qual foi o resultado até hoje? Hoje, 5 milhões de crianças deixaram de contrair a doença, tomaram a vacina. As 3 gotinhas. As 3 gotinhas. O que mais? 500 mil novos casos são evitados por ano. Só com as 3 gotinhas. Com as 3 gotinhas. Certo? Então, vocês veem que... E depois você poderia me perguntar, mas o Rotary está sozinho nessa parada? Não. O Rotary é uma entidade, é uma entidade que é um modelo de planejamento. Eu já sou rotariano há 37 anos, então eu posso dizer isso tranquilamente. Eles são muito bons para planejar. Eles se associaram a órgãos relacionados com isso. Então, quem é sócio do Rotary? A Organização Mundial de Saúde, com sede nos Estados Unidos. Ela é também associada ao Centro Norte-Americano de Prevenção contra Doenças. É um órgão famosíssimo nos Estados Unidos que cuida disso. E a Unicef, que todos nós conhecemos. Além da Fundação Melinda e Bill Gates. Também. O maior doador espontâneo de doações a esse projeto da poliomielite é o Bill Gates. Olha. E há uns 5 anos atrás ele fez a primeira doação de 250 milhões de dólares para a Fundação Rotária encaminhar para o projeto Polio Plus. Hoje ele já acertou com o Rotary do mundo inteiro um projeto novo em que a cada dólar que a Fundação Rotária recebe como doação, no mundo inteiro, hein? A cada dólar que chega lá, o Bill Gates dobra. É um Por exemplo, ótimo incentivo. se chega $100 lá doado por mim, que eu não consigo dar mais, né? A cada dólar que chega na Fundação Rotária para o projeto Polio Plus, o Bill Gates dá $200. E assim vai. É um belo do incentivo. Então, meus amigos e telespectadores, nós podemos dizer que os rotarianos estão em ação. Ou seja, com certeza, mais de 1 milhão de rotarianos doam o seu tempo, os seus recursos pessoais para ajudar a eliminar a poliomielite da face da Terra. Faltam só 19 casos. Mas vamos chegar lá. Eu levei um susto, mas foi um susto bom. Agora, a pergunta mais maluca é a seguinte: e daí? Vamos supor que daqui 2 meses o Rotary erradica isso aí. Todo mundo vai lavar as mãos e vai voltar para casa? Não. Precisa ser mantido. Então, não pode ter a interrupção do projeto, porque as pessoas viajam, as pessoas caminham. Pode haver um surto, por exemplo, esse problema que a Venezuela está lá, vizinho do nosso país, esse surto de sarampo, tudo indica que veio através de alguma pessoa da Venezuela. Tudo indica, nós não podemos assegurar, mas tudo indica. Então, a doença, ela se move através dos viajantes. Então, nós precisamos não interromper o projeto. É a vigilância, né? A vigilância. Esse aqui é o toque final que eu gostaria de dar a você. Né? Inclusive, usando esse exemplo do nosso país vizinho aqui, o Rotary está lá também na cidade, esqueci o nome, na cidade que faz fronteira, o Rotary também já está lá, né? Não é Boa Vista, eu não me lembro, né? Se alguém lembrar aí, pode mandar aqui pra gente também. Mas o Rotary já está ali também fazendo o trabalho também, né? Sem dúvida. No Haiti, não é, que houve aquele terremoto fantástico no Haiti, sim. Em 24 horas, foi a primeira entidade que chegou lá para socorrer. E nós, no Rotary, foi criado uma barraca de emergência e de socorro a esses casos assim
catastróficos. Sim. Então esse programa chama um projeto Shelter Box. É uma caixa que contém uma barraca, que além de barraca, ela tem os elementos de emergência. Ela tem martelo, ela tem caneca, tem prato, tem xícara, tem copo, tem toalha, tem tudo de emergência que uma família pode abrigar até 7 pessoas nessa barraca. Então, 24 horas depois do terremoto, o Rotary chegou lá com 500 barracas dessas. É muito rápido, né? Porque nós não estamos ligados a nada. É muito Decidiu, rápido. tem recurso, vamos. Tá bom, não tem burocracia, Nada. Não, é claro que nós temos nosso regimento interno, Sim. nós temos nosso estatuto e a gente segue. Mas numa emergência, cada um tem uma atividade, cada um fica responsável por um setor, por um serviço qualquer. Isso tudo é coordenado por o quê? Por um líder rotário. Então existe treinamento especial dentro do Rotary, e nós aqui fazemos parte disso, que se chama um programa que o Rotary criou, Sim. que se chama Instituto de Liderança Rotária. Você treina as pessoas a ser um líder rotário. Agora, o treinamento é tão extraordinário que as matérias que a gente discute lá dentro serve para ele ser um líder não rotário, cuidando da sua empresa. Ah, certo. Então, você pode usar os ensinamentos de liderança que o assistente recebe, serve para a vida privada dele. Sim. E de lambuja ele faz isso dentro do Rotary. Então, existe esse programa que forma líderes rotários. E qual é a melhor definição de um líder? Eu fui buscar a origem dessa palavra. Eu verifiquei que no antigo tempo, antes do Império Romano, na antiga Germânia, existia nessa população uma expressão que era um guia que orientava as pessoas a caminhar pela neve de uma cidade para outra. Então, a palavra líder. Líder, então, a origem é a seguinte. Tá. Na antiga Germânia, a palavra Lad quer dizer caminho. Então, um Laden é aquela pessoa que mostra o caminho para onde ele quer chegar. A palavra Laden, aí naquela antiga Germânia, sofreu a invasão romana, etc. E os romanos transformaram essa palavra Laden e Liden. De Liden foi para líder. Então, qual é a melhor definição de um líder? É aquele que mostra o caminho. O caminho. E vocês estão fazendo isso muito bem. Graças a Deus, a gente tem tido alguns sucessos, né? Não, nem sempre, mas alguns sucessos a gente tem tido, sim. E que nos deixa feliz, né? Nos deixa feliz. Eu estou numa idade que dinheiro já não é mais importante para mim. Então eu estou muito mais preocupado em considerando ainda que eu estou com uma saúde razoavelmente boa. Amém, isso está ótimo. Então eu estou preocupado em ver até onde eu posso ajudar, de que maneira e tudo mais, e eu levo meu Rotary junto. E falar em ajudar, vamos, a gente está quase chegando no nosso finalzinho do programa. Tudo bem, da minha parte, nós todos, básicos já estamos. Tá bom. Mas em falar em ajudar, por exemplo, a gente está falando muito sobre os membros, né? E quem se interessou, quem conheceu o Clube Rotary, a ideia, o conceito, e se interessou por tudo isso e quer fazer parte, é possível? Ah, ótima pergunta. Muito bom. É possível? É claro, é claro.
toda pessoa, vamos dizer assim, que tenha uma certa vamos dizer, que está na comunidade e tenha na sua cabeça mais ou menos essas mesmas ideias, ou seja, ele gosta de servir, naturalmente ele é um bom candidato. Então basta que ele conheça algum rotariano e demonstre isso de que ele tem interesse em conhecer o Rotary. Sim. Então o Rotary imediatamente convida essa pessoa para ir visitar o clube. Sim. A gente diz onde nós nos reunimos, né? Nós reunimos no restaurante Sem Nome. Sim. Os 3 clubes se reúnem lá, terças, quartas e quintas. Sim. O meu clube se reúne às quartas-feiras. Então ele é nosso convidado, né? E ele vai participar de reuniões, de debates, de informação rotária, né? Nós sempre temos alguém que traz uma informação rotária para cá, né? E a gente discute aquela informação rotária, como aplicar aquilo na nossa comunidade, etc, etc. E ele tem a liberdade que quiser. Ele pode ficar um mês sem ir, depois ele pode vir mais uma vez, uma terceira, e aí a gente vê se ele está animado, se ele tem as condições. Condições ele tem, né? Porque ele tem esse espírito de servir. E ele próprio é o principal que vai bater o martelo se ele aceita ser rotariano ou não. Exatamente. Então é por isso que tem toda essa preparação, vamos dizer assim. Depois, né? que ele toma posse no Rotary, aí entra uma equipe de rotarianos que vai dar instruções do Rotary. Então é o que nós chamamos de instrução rotária. Sim. Né? E ele passa a receber de tempos em tempos a informação. Ele pode entrar na internet, que ele pode estudar totalmente de ponta a ponta na internet, né? Então, pode sim. E aceita as mulheres também. Eu adoro eu isso. digo sempre, sabe, aqui, isso foi uma história interessante. Em 1989, né, 3 mulheres nos Estados Unidos queriam ser rotarianas. E o clube que eles... então começou basicamente formado por homens, eram só homens. Tá. E estava no estatuto deles. Estava no estatuto do Rotary, que é somente para homens. E aí naquela época... E essas 3 senhoras, né, interessou tanto pelo Rotary que elas queriam ser sócias do Rotary. Sim. E elas se apresentaram nesse clube lá numa cidade americana, e eles disseram, não, de jeito nenhum. Não pode não, aqui o estatuto diz que é só os homens. Elas não se conformaram com aquilo porque elas sentiram que era um preconceito com a mulher. As 3 entraram na justiça americana reivindicando a posse delas. Aquilo seguiu, agora nós estamos acostumados, seguiu primeira instância, segunda instância e chegou na Suprema Corte dos Estados Unidos, que bateu o martelo e falou, não senhor, não tem que negar nada, vai ter que aceitá-la. Elas têm os direitos de estar. E o Rotary convenceu, né, com força da lei, e elas tomaram posse naquele ano, e isso espalhou para o mundo inteiro. Hoje, 23% dos rotarianos são mulheres. E eu digo sempre, porque eu já tive em vários clubes, inclusive esses anos todos, eu digo sempre que a mulher no Rotary, ela oxigena o clube, ela dá sangue novo lá, ela agita, porque ela tem uma sensibilidade muito maior do que o homem. O homem vê o global, ele vê o geral, e a mulher vai no detalhe. Às vezes a gente não percebe certas coisas visitando, por exemplo, uma família carente, que a mulher percebe. E isso ela traz para o clube e é uma vitória extraordinária. Então eu digo sempre que a mulher no Rotary, ela oxigena o clube. Complementa, eu queria exatamente, né? Que bacana. Concluir isso aí. Que ótimo. Então, olha, quem se simpatizou com as ideias, né, viu que também tem essas condições para poder entrar, para poder
O que tem que fazer primeiro mesmo? Vai, você tem que procure um rotariano. Esbarrar num rotariano, perguntar como é que funciona, ele vai dizer. Sim. E o aí, rotariano ele já está instruído para devagarinho. convidar essa pessoa para ir jantar com ele. Ele passa a ser o visitante lá dele. Ótimo. Muito bacana. Mas também, quem pensa, porque tem tudo que a gente vai entrar, a gente tem que ter uma certa dedicação, e dedicação é tempo também. Né? Claro. E às vezes, naquele momento, a gente está sem aquele tempo. Né? Então, assim, mas também não significa que a gente não vai fazer boas ações. Claro. Porque não é rotariano. Claro. Né? Então, boas ações em qualquer momento. Eu vi um comercial esses dias que eu achei tão bonito. Era uma essa coisa que eu falei da gentileza, que vai girando gentileza. Aí tava chovendo e o moço passou com guarda-chuva, e uma mãe com uma criança protegendo ele passando rapidinho. Aí ele pegou, olhou, tirou o guarda-chuva, deu pra sua mãe e seguiu. Aí lá na frente, uma outra pessoa, ele tava precisando de ajuda, uma outra pessoa o ajudou e isso aí foi indo. Então, boas ações, às vezes a gente não precisa de um projetão para fazer boas ações. Às vezes ali a boa ação com o vizinho, com a senhora da frente, com a senhora que vai atravessar a rua, tudo isso são boas ações. Né? E se a gente tem um tempinho mais, por que não estruturar essas boas ações? Claro. Né? E aí, então, tem o Clube Rotary, né? E, mais uma vez, vocês estão de parabéns, né? Tanto o clube mundialmente falando, quanto vocês daqui de Itajubá, né? Que são 60 membros, né? Trabalhando em torno de 60 membros. Trabalhando em prol da sociedade, em prol da humanidade. Claro. Né? Claro. Parabéns por dedicar tempo, por dedicar dinheiro também, porque a gente coloca, porque tem que funcionar. Outra coisa que eu vi falando aqui, eu trouxe a Kátia aqui, que ela é atriz também. Aí ela falou, os teatros do G9 em Cena são gratuitos. E leva apenas 1 quilo de alimento, né? Porque eles também gostam de ajudar. E aí a gente fala assim, bom, você não vai pagar, né? Você que vai receber, você não vai pagar nada, por isso você vai receber, porque você está precisando, você tem essa necessidade. Porém, por detrás as coisas têm que funcionar. Então, assim, a gente é uma sociedade que a gente precisa de capital. Né? Então, não necessariamente a gente precisa de parceiros nisso. Então, não significa que não há dinheiro correndo em algum lugar. Vai chegar para você como uma forma de ajuda. Porque você precisa disso nesse momento. Mas tem que haver toda uma estrutura por trás, senão a gente não consegue. E só para te complementar, por favor. O Rotary hoje, ele está recomendando que os projetos sejam sustentáveis. Ou seja, nós não vamos lá ajudar essa pessoa a ter comida para um dia. Mas nós vamos ver como pode ter um projeto capaz de sustentá-la permanentemente. Por exemplo, num outro clube que eu frequentei, eles verificaram que tinha uma vila com 8 casas. Certo. E essas vilas eram alimentadas com uma água do rio podre. Então o Rotary assumiu a responsabilidade de criar um sistema de tratamento de água através de biodigestores, etc., em que a água caminha de caixa em caixa d'água, se purificando e saindo na 5ª caixa absolutamente potável. Isso é permanente, entendeu? Nós não cuidamos dele dando um filtrinho, né? Nada. Hoje eles recebem água potável, 100% aprovada não tem Copasa lá, pela prefeitura. De tratamento de água. E permanente. Então, os projetos precisam ser sustentáveis. Não dá para ser um paliativo. É, isso mesmo. Não dá para ser. Ótimo, tá vendo? É a sementinha que a gente vai plantando, que dá uma mudinha, que daqui a pouco dá uma árvore, que dá um fruto, que dá várias outras árvores. É isso aí. Parabéns, parabéns demais. É muito gostoso a gente ouvir coisas boas, porque a vida da gente enche de coisas boas, o coração enche de coisas boas, e aí a gente só tem para doar coisas boas. Não, eu diria mais, né? Apesar por exemplo, vamos ver o nosso país. Apesar do nosso país estar ainda conturbado, com crise econômica, etc.,
ainda existe gente boa nesse país. Sim. Né? Sim. E competente. Exatamente. Tem que saber fazer a coisa, ainda né? existe, Sim. né? Só falta alguma coisa, né? Tomar a iniciativa para o bom caminho. Mas nós estamos melhorando, né? Nós estamos indo melhorando. Nós estamos fazendo a nossa parte. Exatamente. Aí agora falou tudo. Fazendo a nossa parte. Cada um fazendo a sua parte. Vamos, antes de terminar o programa, esse papo gostoso do seu Fernando, que vai falando devagarinho e chega longe. Antes da gente terminar, então, vamos relembrar da campanha, vamos chamar aí todo mundo para essa... O detalhe, meus amigos, e minhas amigas que nos assistem, é importantíssimo vocês, casais que têm filhos, especialmente nessa idade entre 6 meses e 5 anos, 5 anos, 6, não deixem de levar seus filhos a qualquer posto de saúde aqui em Itajubá, né? E as cidades vizinhas, qualquer posto já tem essas vacinas prontas. É simplesmente 3 gotinhas na boca dos seus filhos, não tem injeção, não tem nada. E com isso vocês estão salvando a vida dos seus filhos. É algo sério pra caramba, é muito sério isso. Né? Então, por favor, põe sebo nas canelas, como diz, né? E trate de visitar um posto de saúde e dizer que quer que os filhos seus sejam vacinados contra a poliomielite. Nós estamos dentro de uma campanha. Sim. Né? Que vai de quando a quando? Bom, essa campanha, ela vai até 30 de novembro. Certo. Então, tem tempo aí. Mas é claro que se você chegar lá dia 2, 3 de dezembro, tem estoque lá. Sim. E ninguém vai negar. Sim. Né? Mas aí a gente não pode ter aquele jeitinho brasileiro nosso, que a gente vai deixando para depois acaba que não vacinando. Sim. Então tem que ficar ligado e esperto nisso. Verdade, a gente faz isso. É verdade. As mães lá perto da escola do meu filho, a gente estava conversando e acontece essa coisa. Quanto mais perto a gente mora da escola, mais atrasado os filhos chegam. Porque fica aquele negócio, ali pertinho, dá tempo, não sei o que, daqui a pouco pronto, atrasou. Então, olha, é assim, não deixe para depois. Sobrou um tempinho, não é sobrar tempinho, na verdade tem que fazer esse tempo, tem que ir. Porque é uma obrigação. Séria, a vida do seu filho, a vida dessa criança que não pode tomar essa vacina sozinho. Ele não vai sair de casa e vai tomar essa vacina, depende da gente, do obrigação adulto. De pai e filho. Obrigação, né? Exatamente. Tem que ir, não tem, tô cansado, não tem nada. Somos responsáveis por essa criança, então temos que agir como tal. Né? Hoje, a partir das 13 horas, o nosso clube, 19 de março, vai estar lá de frente à Casa Veracruz, com uma equipe, inclusive, de enfermeiras da Escola Venceslau Braz, para divulgar também as mesmas palavras que nós fizemos aqui, chamando a atenção dos pais com relação à importância de vacinar seus filhos contra a paralisia infantil. Certo, meus amores? Vamos vacinar essas crianças, porque a poliomielite ainda existe, o risco sempre vai existir, sim, né? Como a gente falou, vigilância e fazendo a nossa parte. Certo? Parabéns ao Clube Rotary, parabéns aos rotarianos, muito obrigada. E eu agradeço imensamente a oportunidade que vocês da TV Itajubá nos deram, tá? Da gente poder divulgar esse trabalho que eu acho gigantesco e que está no fim. É uma coisa extraordinária. O Rotary chama isso foi um mega projeto. E eu já tenho notícias da alta cúpula do Rotary de que eles se acostumaram com os mega projetos. E tudo indica que o segundo mega projeto pode vir para erradicar o analfabetismo da face da Terra. Gente, aí tudo que vocês colocam a mão dá certo. Então eu fico feliz. Já está em pauta para discussão. Né? Então nós torcemos que haja esse segundo megaprojeto
que vai ser também de uma utilidade Nossa, extraordinária. de uma magnitude, olha, parabéns, eu fiquei feliz. Mas eu fico muito agradecido dessa oportunidade que vocês nos deram, foi muito bom e a gente fica à disposição. Né? O Rotary fica à disposição, às vezes vocês como um instrumento de divulgação e de informação, vocês podem detectar algum problema sério na nossa cidade, no nosso município, nas cidades vizinhas. Chama o Rotary. Né? Nós, no mínimo, vamos estudar em detalhes como fazer com aquele problema. Isso faz parte do nosso dia a dia. Muito obrigado. E vocês também querendo divulgar alguma coisa, nós estamos aqui. Vou lembrar. Viu? Vou lembrar. Obrigada, seu Fernando. Conversamos com o Fernando Bonani, agora eu falei sério. Com o senhor Fernando Bonani, que é ex-governador e membro representativo do Rotary Clube Itajubá, 19 de março, hoje, falando sobre o Dia Mundial de Combate à Poliomielite. Certo? E também um pouco sobre a participação do Rotary em tudo isso. Claro. Né? Bom, nós vamos terminando o nosso Itajubá Entrevistas por aqui. Amanhã nós estamos de volta com mais um Itajubá Entrevistas, né? Amanhã vem quem? Não me lembro quem é que vem. Amanhã nós vamos falar uma coisa super bacana, que é a equipe que nós temos na nossa faculdade de medicina aqui. Equipe de apoio ao luto. Olha que interessante. Eu não sabia também que tinha isso, mas acho que é um programa novo, né? Equipe de apoio ao luto. Nós vamos conversar sobre isso, certo? Você é o nosso convidado especial pela TV Itajubá, essa TV que pega no seu celular. Se você já tiver baixado seu aplicativo, você vai poder assistir por ele, certo? Quem não baixou, pode abaixar que dá super certo, é levinho, cabe dentro do seu celular, sem te atrapalhar, ok? Vou deixando um beijinho por hoje e até amanhã.